não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação do seu entendimento. A palavra de Deus diz no versículo 29, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os jovens que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se a tua história está ao inverso do que o texto bíblico diz, se prepare, porque nesta noite você vai sair transformado daqui. Deus preparou este lugar, este culto, para renovar você, para renovar as suas forças. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Esse Jesus que o texto de Isaías 64 está escrito justamente no versículo 1. Ó Senhor, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Isaías estava justamente aqui neste texto bíblico tomando a posição do povo de Israel para rogar a Deus, para interceder a Deus que viesse e intervisse no meio do seu povo. Apesar de a nossa geração e também a geração de Isaías está vivendo em pleno pecado, está vivendo, aleluia, justamente do lamaçal, mergulhado no lamaçal do pecado, a palavra de Deus mostra que quando alguém se prontifica a clamar, quando alguém se prontifica a olhar para o céu, a olhar para Jesus, a olhar para Deus e começar a buscar em oração, há sempre uma solução para aquele que está perdido, há sempre uma solução para aquele que não tem direção, há sempre uma solução para aquele que está buscando uma direção de Deus. A primeira parte do primeiro versículo de Isaías revela justamente uma busca incessante pela presença de Deus. Isaías estava dizendo: ó Deus, se o Senhor fendesse os céus neste tempo, ele estava dizendo: ó Deus, quem dera que o Senhor neste tempo, nesta ocasião, neste momento, se prontificasse em abrir os céus sobre as nossas vidas. Aleluia. Isto é muito interessante dizer, porque quando falamos de céus abertos, a palavra de Deus diz que é justamente a bênção de Deus sendo derramada sobre nós. O que eu entendo com esta palavra nesta noite é que esta deve ser o nosso clamor. E eu começo mais ainda a entender que não para te emocionar, mas porque eu entendo pela palavra que neste lugar, neste culto, nesta noite, aqui em Paraúna, os céus se abriram. Quem crê nisso? Quantos acreditam que os céus estão abertos? Os céus estão abertos, mas de forma diferente. Você não consegue ver com seus olhos materiais e físicos, mas pelos olhos da fé você consegue enxergar que Deus abriu os céus e está derramando poder sobre você. Aleluia. Como é interessante que a nossa geração, que o nosso tempo, a vocês jovens que estão na presença do Senhor e também a toda a igreja, entenda que este é o momento, e até mesmo aqueles que estão ao lado de fora e que ainda não aceitaram a Cristo e que esta palavra consegue alcançar, deve entender que há um Deus no céu que ainda trabalha pelo seu povo. A palavra de Deus diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Paulo citando isto em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração nem entendimento humano, é isso que Deus tem preparado para os que o amam. Aleluia! Se você tem convicção que você ama a Deus, se você tem convicção, porque muitas vezes chegamos a pregar até mesmo aqueles que ainda não servem ao Senhor, e hoje eu tive esta oportunidade com alguém que estava afastado do Evangelho. Enquanto eu falava de Deus para esta pessoa, ele conseguia dizer: mas eu sinto Deus, eu tenho Deus na minha vida, mas não consegue fazer com que os seus caminhos sigam de maneira a agradar a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: mas você é diferente.
Aleluia. Você tem o Espírito Santo. Você tem a presença de Deus. Aleluia. E esta porta que é do céu ainda se abriu, por exemplo. A palavra de Deus diz que no momento em que o homem peca e que o homem se distancia de Deus, aí está escrito em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 29, que quando nós pecamos, quando nós nos distanciamos de Deus, como Paulo disse em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isto é, afastados, que perderam a glória de Deus. Quando alguém peca, quando alguém perde a glória de Deus, é justamente a simbologia ou ilustração que como se os céus estivessem fechados para essa pessoa. Era como se os céus, segundo Deuteronômio 28 e 29, estivessem de bronze. Não havia bênção, não havia chuva, não havia algo que poderia fazer o povo entender que a presença de Deus estava com eles. Mas Moisés já disse que sem a presença de Deus não dá, sem a presença dele a gente não pode nada, sem ele nada podemos fazer. Aleluia. Isaías se prontifica dizendo: ó Deus, se abrisses os céus, ó Deus, nós estamos precisando de uma intervenção que vem da tua parte. Ele estava dizendo: nós não conseguimos mais viver sem ser com a presença do Senhor. Se você for toda ler a Bíblia, a Sagrada, você vai observar que em Gênesis 28 e o versículo 17, Deus abriu o céu para Jacó. Em 1 Reis 22 e 19, Deus abriu o céu para Micaías. Em Ezequiel 1:1, Deus abriu o céu para Ezequiel. A Bíblia diz que em Atos 7:53, os céus foram abertos para Estevão. Ainda a palavra de Deus diz que em Atos 10:11, os céus se abriram para Pedro. Entenda por esta palavra que para aqueles servos que são fiéis, que buscam a Deus, Deus faz o milagre, Deus opera o sobrenatural, e o sobrenatural é céus abertos. Aleluia, aleluia. Você consegue entender que os céus estão abertos nesta noite, neste lugar? Aleluia. Se você puder e não estiver sentindo ainda que Ele já abriu o céu sobre este lugar, fecha os teus olhos, pede a Ele a presença, porque Ele vai manifestar. Aleluia, 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 aleluia. É dia de domingo, mas Deus permanece o mesmo. Aleluia, é dia de domingo de portas abertas, mas o povo tem que saber que Deus tem poder. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Jesus ainda é o mesmo, Ele não muda. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Nós que muitas vezes sofremos mutações, nós muitas vezes estamos diferentes para com a comunhão com Deus. A palavra de Deus diz ainda em Isaías que o povo tinha muita dificuldade de se aproximar de Deus. Ainda não é diferente esta geração, este tempo também. O povo tem muita dificuldade para se aproximar de Deus, e por a dificuldade de se aproximar de Deus, acabam se aproximando daquilo que oferece, ou melhor, aquilo que dá prazer carnal, que é o pecado e os prazeres mundanos. Mas a palavra de Deus nos orienta que devemos nos aproximar de Deus. Aleluia! Sinta o chamado de Deus nesta noite. Aleluia. Ele está te chamando mais para perto dele. Sinta que Deus te chama para ter uma comunhão mais profunda com você. Aleluia. Glória a Deus. Quando Isaías profetiza isto, aí nós entendemos que a palavra de Deus diz que até mesmo as nossas justiças são como trapos da imundícia diante de Deus. Então qualquer obra humana, mesmo que seja boa, isso não dá direito de aproximação de Deus. Há só uma coisa que faz com que o homem consiga se aproximar de Deus. Porque está escrito em Isaías capítulo 64 e o versículo 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso
Pai. Nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Aqui a indicação de 3 formas de Deus trabalhar ou de Deus ser para o ser humano. Ele é Pai, Ele é oleiro e Ele é o Criador. Nós precisamos entender que, como Ele sendo o Criador, Ele lhe criou, Ele te fez para louvor e glória do seu nome. Está escrito em Romanos 11:36: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você precisa entender que, ainda que você ande por caminhos que não agradem a ele, a sua vida, você tem um dono. Ainda que você pense, aleluia, que pode fazer o que bem entender, você tem um dono. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Para que ele possa ser pai, aí já começa a ser diferente. Para ele ser criador, não precisa a gente escolher ele, porque antes de tudo ele já nos escolheu. Antes de tudo ele já decidiu soberanamente nos criar, nos dá vida. A palavra de Deus diz em Atos 17: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque somos também dele geração. Ele já decidiu nos criar, ele já decidiu nos dar vida. Mas o segundo relacionamento que devemos ter com Deus é Deus como Pai. Ele é Pai, mas para que possamos ter ele como Pai, logicamente nós temos que ser filho. E para ser filho, necessário é crer no Filho de Deus. Jesus disse que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Se você quer ter Deus como Pai, você precisa ser filho. E para ser filho, você precisa acreditar, crer, vir aceitá-lo nesta noite. E para você que já aceitou, desfrute nesta noite do relacionamento, aleluia, que você tem com Deus. Este relacionamento de pai, aleluia. Se ele é pai, ele tem o melhor para você. Eita Jesus, glória! Aleluia. Você pode olhar para quem está no seu lado e dizer assim: Deus tem o melhor para você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não importa, jovens, o que tem oferecido a você o mundo, Deus tem o melhor para você. Aleluia. Não importa quais são os manjares, Deus tem o melhor para você, porque Ele é Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Mas além de ser Pai, o terceiro grau de relacionamento com Deus que Isaías mostra, há vários outros, mas um texto do versículo 8 diz que ele, em terceiro lugar, é o nosso oleiro. Bendito é Deus. E se somos, ele é o nosso oleiro, ele nos representa, ou nós passamos a ser em suas mãos como barro. Aleluia. Sinta-se nesta noite, aleluia, que o oleiro tem você na mão dele. Aleluia, aleluia. Ele, como oleiro, tendo você na mão dele, ele faz de você o que bem quiser, porque ele é Deus. Ele vai conduzir você na vontade dele. Te prepare, porque haverá momentos, sim, a livre-arbítrio existe, mas tem momento que a soberana na mão de Deus toca em alguém, escolhe alguém e não tem para onde correr. Se você fugir de Deus, ele vai segui-lo. Se tentar se esconder, ele vai te encontrar. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Se você se afastar dele, ele vai ao teu encontro. A palavra que eu vim te dizer para os jovens, para a igreja e para quem está ouvindo, é que nunca Deus vai desistir de você. Aleluia. Aleluia. Mesmo que você esteja, aleluia, talvez trincado, um vaso quebrado, mas nesta noite o oleiro por excelência vai amassar o barro com a sua própria mão e vai te fazer um vaso escolhido. Glória a Deus. Você crê que ele é oleiro? Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. O oleiro, para trabalhar com o barro, ele trabalha tocando com a sua mão. Jesus, Deus, ele é tão poderoso que a Bíblia diz em Isaías 43:13
13, aleluia, porque, aleluia, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Você não escapa da mão de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Nesta noite Ele quer te alertar. Você nesta noite, você está na palma da mão de Deus. E da mão de Deus ninguém te tira. Da mão de Deus ninguém te tira. Porque a palavra de Deus diz, operando Ele, quem louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Entenda nesta noite, se Deus está trabalhando. Aleluia. Entenda nesta noite que este Deus, desde a antiguidade, Ele estava dizendo que do passado ao presente, do presente ao futuro, Deus vem trabalhando pelo seu povo. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você. Mas tem momento que Deus trabalha no oculto. Tem momento que Deus trabalha sem ninguém ver. Mas ainda assim Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Entenda, saia com a convicção nesta noite. Deus está trabalhando. Eu posso não estar vendo ainda, mas Deus está trabalhando. Eu posso não estar enxergando ainda, mas Deus está trabalhando. Aleluia, aleluia. Exalte este Deus nesta noite, aleluia. Oxalá se nós pudéssemos ver o trabalhar de Deus neste lugar. Oxalá se nós conseguimos entender a plenitude, a amplitude, a amplidão, o crescimento, a grandeza do trabalhar de Deus na nossa vida. Aleluia. Enquanto você adora aqui, aleluia, Deus vem trabalhando por você. Enquanto você adora aqui, Deus vai trabalhando pelo teu familiar. Aleluia. Quando você adora aqui, Deus dá livramento aos teus, porque Ele trabalha, Ele não muda. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não deixaria de glorificar a este Deus, eu não deixaria de exaltar a este Deus que trabalha, aleluia, que ainda pode fazer coisas grandes nesta noite. Não vos recordei das coisas passadas, nem as antigas. Eis que Deus fará uma coisa nova. Ele salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E mais do que tudo isso, Jesus voltará. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que possamos adorar porque Ele está trabalhando neste tempo. Aleluia. Que possamos glorificar porque Ele está trabalhando neste tempo. Que possamos exaltar a este Deus porque Ele está trabalhando neste tempo. Que possamos exaltá-lo, glorificá-lo, render-lhe louvor, adoração, sacrifício, porque Ele está trabalhando por você. Aleluia. Com o mundo está o braço de carne, mas conosco está o braço do Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder. Aleluia, aleluia. Se o seu braço estendido está, se a sua mão estendida está, quem a pois poderá fazer voltar atrás? Está chegando salvação para a tua família nesta noite. Aleluia, creia nesta palavra da parte de Deus. Vem chegando aí, aleluia, salvação para a família de alguém que está aqui. Deus fala e Ele cumpre. Ele vai salvar os teus. Aleluia! Que me ouve a sé. Aleluia, você tem orado dizendo: Deus, ainda tem alguém na minha família que não te serve. Deus está entrando com providência. Aleluia! Glória ao nome de Sim, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Se prepare para ver, se prepare para ver o milagre de Deus. Se prepare para ver o que você não viu. Se prepare para ouvir o que você não ouviu. Foi milagre, vai ser milagre de Deus. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Não deixe de adorar, porque é verdade esta palavra. A palavra é de Deus. É Deus que está abrindo o céu para te dizer a salvação para os teus. Não perca a esperança. Aleluia. Não desista. Não pare de orar. Não pare de buscar. Aleluia. Deus está trabalhando ainda.
nosso presbítero José Carlos, onde há alguém, aleluia, que ainda não aceitou a Jesus e que nesta noite deseja, aleluia, fazer esta tão importante decisão, aleluia, a igreja continua adorando a Deus porque Ele permanece em nosso meio. Se alguém, aleluia, do lado de fora, se alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e sente esta palavra da parte de Deus, se o Espírito Santo te tocou, a Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se alguém nesta noite, aleluia, vem aceitar Jesus.